Olá amigos, estou de volta com mais um vídeo falando da Semana Santa e hoje esse vídeo trata da Sexta-feira Santa, o segundo dia do Tríduo Pascal. Lembrando então de antemão que nesse dia não há missa. Hoje e amanhã, ou seja, na sexta e no sábado, segundo a antiguíssima tradição da igreja, não se celebra o sacramento da Eucaristia. Portanto, se você ouvir alguém dizer que vai à missa na Sexta-feira Santa, oriente ela, diga para ela que não há missa na Sexta-feira Santa. E se você é um daqueles católicos que só vai à igreja à Sexta-feira Santa ou que diz que só vai à missa à Sexta-feira Santa, lamento dizer, você nunca vai à missa porque Segunda-feira Santa e o sábado de Aleluia, durante o dia, não há celebração da Eucaristia, não há missa. Nesse dia, há apenas a celebração da Paixão do Senhor. E aqui então nesse vídeo algumas orientações sobre a cerimônia da Paixão do Senhor, essa celebração grandiosa, belíssima, ali dentro do Tríduo Pascal. Ela tem algumas características que são importantes. Primeiramente é bom lembrar que esse dia é um dia que há muita participação na igreja das pessoas, como eu disse antes, dos católicos de Sexta-feira Santa. As igrejas aí pelo Brasil afora, elas costumam encher na Sexta-feira Santa, costuma vir muita gente esse dia, por causa da identificação com a dor. Isso já é tradição desde a colonização portuguesa que trouxe para nós essas heranças culturais e religiosas, essa identificação com a paixão no catolicismo popular, e daí então nossas igrejas costumam lotar na Sexta-feira Santa. E nós devemos acolher muito bem as pessoas para essa celebração. Bom, primeira coisa, a cor litúrgica da Sexta-feira Santa é a cor vermelha. O altar, nesse dia, ele deve estar totalmente despojado, sem toalha, sem cruz, sem o castiçal. É uma igreja que está sem nenhum adorno nesse dia. As cruzes e os santos podem estar velados também na Sexta-feira Santa. Nesse dia, a Sagrada Comunhão só pode ser distribuída aos fiéis durante a celebração da Paixão. Então, se você quer comungar nesse dia, participe da celebração da Paixão. Porém, ela pode ser levada a qualquer hora aos doentes que não podem participar desta celebração. E como que é, então, a celebração, a cerimônia da Paixão do Senhor? Na tarde da sexta-feira, lá pelas 15 horas, é importante às 15 horas, ou na linguagem popular, às 3 da tarde, horário da morte de Jesus, segundo a tradição bíblica, horário que Jesus foi crucificado, procede-se à celebração, à cerimônia da Paixão, que consta de 3 partes: a liturgia da palavra, a adoração da cruz e a comunhão eucarística. Então, a celebração da Paixão, ela tem essas 3 partes. Ela inicia-se, e é bom lembrar também que esse dia é um dia de bastante silêncio na igreja. Então, a procissão de entrada é uma procissão feita em silêncio. O presidente da celebração, a equipe de celebração, aqueles que forem participar da equipe de celebração, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, coroinhas, acólitos, diáconos, os leitores, todos entram em silêncio. Nesse dia não tem canto de entrada. Então, conforme o missal romano, o diácono, o sacerdote e o diácono de paramentos vermelho, como para a missa, vestido como se fosse para a missa, aproxima-se do altar fazendo a reverência e depois prostram-se ou ajoelham diante do altar.
Duas coisas que eu quero destacar aqui. Paramentos vermelhos, por exemplo, se o sacerdote ele pertence a uma congregação religiosa, como é o meu caso, que pertence a uma congregação passionista, congregação da Paixão de Jesus Cristo, esse é um dia importantíssimo para nós da Paixão de Cristo, nós estamos geralmente nesse dia vestidos com o nosso hábito próprio da congregação. Devemos usar a estola sobre o hábito. Então, nesse dia, os padres religiosos, costumam utilizar o seu hábito próprio para a celebração. Os padres diocesanos, eles utilizam os paramentos normais do dia de uma celebração da missa. Então tem essa diferença também, é opcional. Os religiosos utilizam nesse dia, como é o caso de nós passionistas, utilizamos o nosso hábito próprio na Sexta-feira Santa. Há dois procedimentos também que é possibilitado, facultado nessa celebração da Paixão do Senhor. Ao chegar diante do altar, ali deve estar preparado um espaço, geralmente um tapete no chão, aonde o presidente da celebração vai ajoelhar ou se prostrar. Há essas duas opções. Ele pode se ajoelhar apenas e ele pode se prostrar como se prostrou lá no dia da sua ordenação. Os ministros que o acompanham também podem prostrar, mas às vezes não fica bem, né? Todo mundo deitado ali no chão naquela hora, parece que fica um tanto quanto estranho. Então aconselha-se que o presidente da celebração se prostre, os demais podem se ajoelhar em volta dele. Enquanto isso, toda a assembleia também pode se ajoelhar. Todos rezam em silêncio por alguns instantes, enquanto o presidente da celebração está prostrado ou ajoelhado. Aí, logo após, ele se levanta e, juntamente com os ministros, a equipe de celebração, dirigem-se para os seus lugares. E aí, então, o presidente da celebração, voltando-se para o povo, de mãos unidas, ele vai dizer a oração do dia, aquela oração que está proposta ali no missal romano. E aí então vem a primeira parte da celebração, que é a liturgia da palavra. Estando todos sentados, face à primeira leitura, que é a leitura do livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 2, do 13 ao 53, seguida do Salmo apropriado. Então lá o leitor se dirige à mesa da palavra, proclama a primeira leitura, o salmista em seguida se dirige à mesa da palavra, proclama o salmo responsorial a essa leitura, e vem o segundo leitor fazendo também os mesmos gestos de reverência, em silêncio, vai lá na mesa da palavra e proclama a segunda leitura, que é tirada da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo do 14 ao 16, até o capítulo 5, versículo do 7 ao 9. Em seguida, faz-se a leitura da história da paixão, segundo o evangelista São João. João, capítulo 18, do 1 ao 19, como foi feito no Domingo de Ramos. Então, para a narração da paixão, ali devem ser previamente distribuídos aqueles personagens de acordo com cada leitor. Então, cada leitor faz uma parte, o presidente da celebração, o sacerdote, sempre faz a parte que corresponde a Jesus, ele pode ficar ali da sua cadeira mesmo para fazer essa parte na narração da paixão, e os demais leitores, personagens que tem dentro da narração da paixão, ficam em torno da mesa da palavra, se revezando de acordo com a sua participação. Após a leitura da paixão, durante a leitura da paixão, pode convidar a assembleia também a se assentarem, porque geralmente é uma narrativa longa. Então, não precisa a assembleia ficar em pé nesse horário, é opcional.
Então pode ser pedido que a Assembleia se assentem para ouvirem a narração da paixão, que é diferente da proclamação de um evangelho na missa do domingo. Não tem aquele anúncio, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, não tem. O narrador já entra direto na narrativa da paixão. E a Assembleia pode estar naturalmente sentada nesse momento, de acordo com o costume do lugar. Então, após a leitura da paixão, se for oportuno, faça uma breve homilia. O missal romano traz se for oportuno, mas é sempre oportuno. Esse momento é um momento muito importante de se fazer uma belíssima reflexão, uma belíssima pregação, homilia acerca do mistério que está sendo celebrado naquele momento. Então, nessa hora, é conveniente, sim, que se faça uma boa reflexão. Claro, tomando aquele cuidado para não se estender em demasia. A homilia deve ser entre 12 e, no máximo, 15 minutos. Se ela for bem preparada, dá para se fazer nesse tempo, sim. Mas é bom sempre fazer uma homilia já preparada também previamente para esse momento. E após a homilia, o sacerdote poderá convidar os fiéis a se dedicarem a alguns instantes em oração. É sempre oportuno, após a homilia, fazer um momento de oração, de silêncio. E nesse dia, mais que nunca, é importante convidar, motivar a Assembleia, após a homilia, fazer um momento de silêncio. Então, após a liturgia da palavra, ao encerrar, após a homilia, esse momento de silêncio, aí vem a oração universal. A oração universal ainda faz parte da liturgia da palavra, mas é ela que encerra a liturgia da palavra dentro da cerimônia da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, após a homilia, vem a oração universal. Como é que é feita? O que é essa oração universal? O diácono, se houver diácono na celebração, se não houver diácono, pode ser o animador da celebração, de pé junto do ambão, propõe as intenções especiais. Lembrando que essa oração universal, ela tem intenções especiais, que eu já vou colocar uma a uma para recordar, reforçar na nossa lembrança, como, por exemplo, pela igreja, pelo Papa e etc. Então, ele propõe a oração, o presidente da celebração faz uma breve introdução, e aí, então, o narrador ou um diácono, uma pessoa previamente determinada, ela vai anunciar as intenções especiais. E aí, após cada anúncio da intenção, todos oram um momento em silêncio. Em seguida, o sacerdote, de pé, junto à sua cadeira, ou, se for oportuno, próximo ao altar, sempre de braços abertos, ele vai dizer a oração. Oremos. E aí, durante todo o tempo das orações, das preces, os fiéis podem permanecer de joelhos ou em pé, é opcional. Então, pode intercalar também joelho e em pé, como nós vamos sugerir daqui a pouquinho. Então, vamos ver essa postura no momento da oração universal, que o missal romano faculta alguns procedimentos, né? As conferências episcopais, elas podem propor aclamações do povo antes da oração do sacerdote, ou determinar que mantenha o tradicional convite do diácono, por exemplo, ajoelhemo-nos, levantemo-nos. Então, ajoelhando-se todos para o momento de oração, em silêncio, e depois se levanta e o presidente da celebração faz a oração. Fica bem intercalar esses momentos de joelhos e em pé durante a oração universal. Mas isso é opcional. Então, as conferências episcopais, elas podem trazer variações. Aqui no caso do Brasil, nós fazemos dessa maneira. Em circunstâncias excepcionais, o bispo local, ele pode autorizar ou determinar uma intenção especial, além daquelas que estão no missal romano, aquelas 10 intenções especiais que estão lá no missal romano, dentro da oração universal, pode ser acrescentada a outras.
Entre as intenções e orações propostas, o sacerdote pode escolher também as mais convenientes ao tempo e ao lugar, contanto que sejam conservadas as séries habituais de orações dos fiéis, conforme indica o Missal Romano, número 46. Então, o padre pode excluir algumas daquelas orações, mas eu digo para vocês, é importante fazer todas, as 10 orações. Para que excluir algumas, né? Elas estão lá, todas são muito bonitas. É melhor acrescentar alguma àquelas do que tirá-las. Tá? Então é importante que façam as 10 orações previstas no Missal Romanos. Agora, se tiver que tirar algumas, há 4 delas que não podem ser tiradas. São essas: pelas necessidades da igreja, pelos poderes públicos e pela salvação de todo mundo, pelos que sofrem qualquer dificuldades e pela comunidade local. Essas 4, segundo a orientação do Missal Romano, elas não podem ser excluídas da oração universal. E quais são, então, essas orações universais, esse momento que conclui a liturgia da palavra dentro da cerimônia da paixão? São 10 orações universais, né, que são 10 pedidos na oração universal. Primeiro, pela Santa Igreja. Segundo, pelo Papa. Terceiro, por todas as ordens e categorias de fiéis. Quarto, pelos catecúmenos, ou seja, aqueles que vão ser batizados. 5, pela unidade dos cristãos. 6, pelos judeus. 7, pelos que não creem em Cristo. 8, pelos que não creem em Deus. 9, pelos poderes públicos, e a 10ª por todos os que sofrem provações. Como é que é feito o ritual dessa oração? Então, um diácono ou uma pessoa previamente escolhida, pode ser um ministro, pode ser um animador da celebração, ele vai anunciar essa oração dizendo, por exemplo, rezemos pela Santa Igreja. Aí ele faz a exortação que é proposta ali no Missal Romano. Em seguida ele diz, ajoelhemos-nos. Aí toda a Assembleia se ajoelha, exceto aqueles que têm algum problema no joelho, idade avançada. Essas pessoas podem ficar em pé ou sentada. Mas a Assembleia, de um modo geral, ao anúncio do diácono, o convite do diácono ou do animador, ajoelhemos-nos, ajoelha. Fica um instante em silêncio, ajoelhado, rezando, e aí então esse animador vai dizer, levantemo-nos. Aí todos se levantam e o sacerdote então faz a oração proposta ali no Missal Romano. E assim sucessivamente em 10 momentos. Terminada a oração universal com esse ritual, aí passa-se à segunda parte da celebração, que é a parte da adoração da cruz. O Missal Romano, ele traz 2 opções para a adoração da cruz. Mas vamos lá. Terminada a oração universal, faz-se a solene adoração da cruz, escolhendo-se das 2 formas propostas ali no Missal Romanos. A mais conveniente, segundo razões pastorais. Então, ao preparar a cerimônia da Paixão do Senhor, da Sexta-feira Santa, escolha previamente qual dessas 2 formas de adoração a comunidade vai fazer. As 2 são muito bonitas. Eu, particularmente, prefiro sempre a segunda, que é um pouco mais solene, mas ambas são muito bonitas.
velas. Então, como que é a primeira forma de apresentação da Santa Cruz? Não é de adoração, melhor, de apresentação. A adoração vem depois, é porque está junto, né? Apresentação e adoração dentro do mesmo bloco desse segundo momento. Então, tem duas formas de apresentação da Santa Cruz. A primeira é a seguinte, a mais simplificada. A cruz velada, geralmente velada com um pano vermelho, ela é levada ao altar, acompanhada por 2 ministros com velas acesas. Pode escolher um diácono ou um ministro, que traz lá do fundo da igreja a cruz velada, em silêncio. Enquanto isso, o presbítero, o padre, o presidente da celebração, fica aguardando ali em pé, em frente ao altar. Ali ele vai receber essa cruz velada, trazida pelo ministro ou pelo diácono, ladeada por 2 velas, por 2 candelabros. Ele vai fazer o ritual do descobrimento, vai descobrindo a cruz pouco a pouco. Então, ele descobre a parte lá em pé na frente, ele descobre a parte superior um pouco, eleva a cruz um pouco e aí ele começa a antífona: eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. E a assembleia responde: vinde, adoremos. Pode ser dito, pode ser cantado, fica mais solene se for cantado. Então, eu também prefiro a versão de cantar: eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. E todos vão responder: vinde, adoremos. Terminado o canto, ajoelham-se e permanece um momento adorando em silêncio, enquanto o sacerdote continua de pé com a cruz erguida. Então, nesse primeiro momento, fez a primeira apresentação, todos respondem e se ajoelham. Em seguida, o sacerdote vai descobrir o braço direito da cruz, elevando novamente um pouco, e começando a antífona: eis o lenho da cruz, e a assembleia novamente responde. Depois ele vai descobrir o braço esquerdo, depois toda a cruz, seguindo o mesmo ritual 3 vezes, né? Apresenta a parte superior, o braço direito, o braço esquerdo e a cruz toda desnudada. Acompanhado de 2 ministros com velas acesas, o sacerdote leva a cruz até a entrada do presbitério ou um lugar específico, geralmente é na frente do altar, onde coloca a cruz para a adoração. Ele pode segurar a cruz, ele pode entregar essa cruz a um ministro para que ele fique sustentando, e depois do lado aí 2 pessoas com castiçais, uma à direita, outra à esquerda, e começa-se então a adoração da cruz, como nós vamos ver mais adiante, algumas recomendações sobre esse momento. Por razões pastorais, como eu disse lá no início, geralmente na Sexta-feira Santa vem muita gente para a igreja, então se tiver muita gente, não precisa todo mundo fazer a adoração nesse momento, apenas a equipe de celebração. O presidente vai lá, o beijo na cruz, a reverência, depois os ministros, a equipe de leitores, aqueles que estão no presbitério, e deixa para o final a adoração, porque vai se estender bastante se você fizer dentro da cerimônia o beijo na cruz de todos os que estão na igreja. Então, por razões pastorais, a maioria das paróquias, das comunidades paroquiais, elas fazem o beijo na cruz, a adoração da cruz no final. Ali só faz uma equipe reduzida naquele momento. Essa é uma sugestão por razões pastorais. Agora nós temos a segunda forma de apresentação da Santa Cruz, aquela que eu disse que geralmente eu prefiro mais essa, que é um pouco mais solene. O sacerdote e o diácono com os ministros, eles se dirigem à porta da igreja, lá atrás, no fundo, toma nas mãos a cruz, ela pode estar velada ou sem o véu. O missal romano toma a cruz na mão sem o véu,
prefiro usar adaptar daquela primeira versão. Isso não há nenhum impedimento, você pode estar com a cruz velada. Então ele toma a cruz, do lado dele também tem duas pessoas ali, acólito ou coroinha ou ministros com o candelabro aceso. Acompanhado pelos ministros com velas acesas, vai em procissão pela nave central até o presbitério. Só que antes, lá junto à porta principal, ele vai fazer o primeiro anúncio. Depois, no meio da igreja, o segundo anúncio. E quando ele chegar lá diante do altar, o terceiro anúncio. Aquele anúncio anterior, o mesmo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. E a Assembleia responde, vinde todos, adoremos. Então, ele vai primeiro desvendar a ponta da cruz, a parte superior, e apresentar lá no início, eis o lenho da cruz. Quando chegar no meio da igreja, ele tira do braço direito, desvela o braço direito, anuncia eis o lenho da cruz. Depois, lá na frente do altar, ele vai tirar o braço esquerdo, então já cai todo o pano, e ele anuncia novamente, eis o lenho da cruz, e completa, do qual pendeu a salvação do mundo. E a Assembleia responde, vinde todos, adoremos. Então esse é o ritual um pouquinho mais solenizado. Aí, ajoelhando-se diante e adorando, um momento em silêncio depois desse momento de apresentação. Aí ele vai colocar a cruz com os castiçais para a adoração dos fiéis, da equipe de celebração e da Assembleia. Como eu disse antes, esse dia tem muita gente na igreja, é conveniente que seja feita a adoração nesse momento, apenas pela equipe de celebração, deixando a Assembleia para o final. Como que é feita essa adoração da cruz? Para a adoração da cruz, aproximam-se, como em procissão, o sacerdote e a equipe de celebração. E depois os fiéis, exprimindo a reverência através de uma genuflexão. Pode ser uma genuflexão simples, pode ser uma genuflexão com o joelho até o altar, pode ser uma vênia, e depois o beijo na cruz, conforme o costume da região. Então, o primeiro que faz o beijo, a reverência, é o presidente da celebração, depois os membros da equipe, e depois a Assembleia. Aí, como eu disse, se optou-se só pela equipe, a celebração vai ter continuidade. Vale lembrar que durante a adoração cantam-se antífonas ou cânticos apropriados para a adoração. O missal romano traz ali sugestões de antífonas, sugestões de cantos. E aqueles que já fizeram a adoração, eles vão voltando para os seus lugares, enquanto a equipe está cantando, enquanto os demais vão fazendo o beijo na cruz, os demais voltam para o seu lugar. Aqui uma observação. Deve-se apresentar a adoração ao povo uma só e mesma cruz. Prestem bem atenção. Às vezes, querendo usar a criatividade, você colocar mais de uma cruz, não tem sentido. É uma única cruz, aquela que foi apresentada, que foi desvelada, é aquela cruz que é apresentada para a Assembleia, para o beijo na cruz. Se por causa da grande quantidade de fiéis não for possível aproximarem-se individualmente para fazer o beijo na cruz, é uma multidão aí de gente, isso se torna inviável a aproximação individual, o sacerdote pode, com a cruz diante do altar, convidar o povo, através de breves palavras, para adorá-la em silêncio, mantendo ali a cruz erguida por um momento, faz uma motivação e a Assembleia, num coletivo, ela faz a adoração ali, todo mundo junto. Isso é uma opção também que a liturgia traz, que o missal romano traz, que facilita também, se houver muita gente, se estender muito o momento da adoração. Terminada a adoração, a cruz ela deve ser levada para o altar em seu lugar habitual.
os castiçais acesos, eles devem ser colocados ou perto do altar ou perto da cruz. Terminada esta segunda parte, aí nós temos a terceira parte da cerimônia da paixão, que é a parte da comunhão. Para a parte da comunhão, sobre o altar, se estende a toalha e colocam-se o corporal e o livro, o missal romano. Lembrando que o altar vai estar desnudo, então nessa hora os ministros vêm com a toalha e colocam, e outros ministros vêm com o cibório, com as partículas consagradas e coloca sobre o altar. Então 2 ministros, ou acólitos ou coroinhas, acompanham o Santíssimo Sacramento com as velas acesas. Enquanto os ministros vão lá, eles trazem o Santíssimo Sacramento do local da reposição e colocam sobre o altar. Lembrando, o sacramento, desde a noite anterior, quinta-feira santa, está na sala de reposição, na capela de reposição, ele não está no sacrário, o sacrário está vazio, eles vão até o local da reposição, devidamente vestido com as vestes próprias de ministros, com as velas acesas, e trazem então, ladeado por velas, o Santíssimo Sacramento e coloca sobre o corporal que foi previamente estendido. Coloca-se os castiçais perto do altar ou sobre o altar. Geralmente recomenda-se que não se coloque vela sobre o altar para não tirar o foco da Eucaristia. Nesse dia é facultativo, você pode colocar os 2 castiçais do lado sobre o altar ou então do lado do altar. E o sacerdote se aproxima, faz a genuflexão e convida, motiva para a oração do Pai Nosso, como é feito durante uma celebração eucarística. Durante uma celebração ele faz a motivação para a oração do Pai Nosso. E após a oração do Pai Nosso e o seu complemento, o sacerdote, de mãos unidas, ele reza em silêncio. Aí ele vai fazer a genuflexão, ele vai tomar a hóstia, vai elevá-la sobre o cibório e vai dizer em voz alta, apresentando-a para o povo: felizes os convidados para a ceia do Senhor, ou outra fórmula própria do missal romano. O povo, como numa missa comum, responde normalmente à oração que lhe é proposta. Aí o sacerdote comunga, da comunhão aos ministros que estão ali presentes, aos fiéis. Os ministros pegam as âmbulas com a Eucaristia, juntamente com o sacerdote, e vai para a distribuição dos fiéis. E durante a comunhão entoa-se cantos próprios de comunhão. Terminada a comunhão, o cibório é transportado novamente pelos ministros para o lugar apropriado, fora da igreja, lá para a sala de reposição, seguindo o mesmo procedimento de como trouxe. Observa-se um momento de silêncio pós-comunhão e depois, então, faz a oração pós-comunhão proposta no ritual. O presidente faz essa oração. A despedida, o sacerdote estende as mãos sobre o povo e diz a oração sobre o povo. Tem uma oração própria na Sexta-feira Santa, lá no Missal Romano, na página 269, nós encontramos uma oração própria sobre o povo nesse dia, que não é bênção. Nesse dia não tem a bênção final, a bênção sobre o povo. E todos se retiram em silêncio. Os ministros vão lá, desnudam novamente o altar, lembrando que ainda continua o clima da Sexta-feira Santa. Vale lembrar que neste dia, como eu disse, não se dá a bênção final. A retirada da igreja é feita pela Assembleia, é feita em silêncio, sem canto, não tem canto final. Agora, se o beijo na cruz, a adoração da cruz, ela for feita nesse momento, aí sim convém que a equipe de cantos faça cantos apropriados enquanto acontece o beijo na cruz, enquanto a equipe de celebração se retirou e a outra equipe está lá com a cruz para ser adorada. Então, nessa hora é importante que tenha-se cantos. Uma coisa importante de se lembrar nesse dia é em relação à coleta.
O rito da celebração não prevê momentos para ofertório, mas é preciso que se tenha ofertório nesse dia, porque a coleta desse dia é destinada para os lugares santos. Então, se você não fizer coleta, depois você vai ter que pegar uma outra coleta de outro dia para encaminhar para a diocese encaminhar para o lugar santo. Então, faça um momento de coleta nesse dia. E qual é o momento melhor para isso? É na hora do beijo na cruz, onde a multidão, as pessoas individualmente chegam para a adoração, beijo na cruz. Então, nada mais oportuno do que você colocar ao lado ali o cesto da oferta para as pessoas fazerem a sua oferta nessa hora. Então, não esqueçam disso. Nesse dia, embora o ritual não preveja coleta, é importante ter essa coleta, que ela é destinada lá para os lugares santos. Lembrando também que durante o sábado, à noite da sexta-feira, o sábado, o dia todo, a igreja permanece no sepulcro. Sábado de aleluia, durante o dia, não se tem nada na igreja. É um dia morto, podemos dizer, no sentido popular. Então a igreja permanece no sepulcro meditando sobre a paixão. Abstém-se do sacrifício da missa nesse dia, ou seja, não tem missa durante o dia, também no sábado santo. Não tem o sacramento da Eucaristia. A sexta-feira não tem, o sábado santo o dia inteiro não tem, só vai ter à noite na missa da vigília pascal. O altar ele vai continuar o sábado pela manhã inteiro também desnudado até a solene vigília pascal. Nesse dia, o sábado, a Sagrada Comunhão só pode ser dada como viático. O que isso significa? Eucaristia para viagem, ou seja, para o doente. Então, o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, ou mesmo o sacerdote, ele pode levar a Eucaristia para o doente, tanto na Sexta-feira Santa, quanto no sábado de Aleluia, mas só para doentes que tenham necessidade. Se você acompanha os doentes também, você pede para eles comungar num outro dia, não precisa comungar nesse dia, porque ele já recebeu anteriormente se você o acompanhou. Mas em casos excepcionais isso pode acontecer. E é bom lembrar também que no folclore de cunho religioso, no sábado de Aleluia tem a malhação do Judas. É uma tradição que algumas regiões do Brasil ainda fazem, né? Esse fazem no sábado de manhã, mas isso é meramente folclórico, não tem nada a ver com liturgia. E para finalizar, só lembrando alguns materiais que você deve preparar para a cerimônia da paixão. Então, a cruz a ser adorada, já deixei ela previamente preparada. O pano vermelho para cobrir a cruz também, que vai ser velado. Um tapete para a prostração do sacerdote. A escala dos ministros para segurar a cruz na hora da adoração. Os castiçais para a celebração, tanto os castiçais para a cruz quanto para o Santíssimo Sacramento, as pessoas que vão levá-lo, a equipe de canto apropriada, lembrando que esse dia, embora não se tenha tantos cantos, é bom que tenha uma equipe previamente preparada para alguns momentos que se tem canto, então na Sexta-feira Santa. Então essas são algumas das orientações para a Sexta-feira Santa, o segundo dia do Tríduo Pascal. No próximo vídeo vou falar sobre a solene vigília pascal, a missa da ressurreição, a missa da Páscoa. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, comente, compartilhe, divulgue esse vídeo. Um grande abraço, até o próximo vídeo e que